A paz de Deus com todos. Vamos continuar então o nosso estudo de Gênesis, nosso exame, do texto no terceiro dia da criação. Então esse texto está no capítulo 1, do verso 9 ao 13. Segundo a Almeida Revista e Corrigida, nós temos a seguinte informação: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então aqui nós teríamos a seguinte situação, né? O, o ajuntamento das águas num lugar, né? Como a gente tem, talvez o planeta não tenha mais aquela configuração, porque existe uma possibilidade, né, uma evidência, né, que o continente um dia esteve unificado, no que a gente chama de Pangeia, mas de qualquer forma, a diferença com relação ao que está narrado aí, nesse ponto não é importante, porque a gente tem os continentes e os continentes existem, ok? E aí a forma com que a água forma os mares teria provavelmente porque o solo oceânico baixou alguns níveis, né? Aí o nível do mar baixou e apareceu a porção seca. Provavelmente tem duas possibilidades: ou subiu o continente ou baixou o nível do solo oceânico, né? Para que a porção seca aparecesse. De qualquer forma, o continente apareceu. Ok? Então, das narrativas anteriores, a gente tinha então um planeta totalmente recoberto por água. Primeiro um escuro, foi iluminado. Depois apareceu a atmosfera, foi criada a atmosfera. E agora os continentes são formados pela separação aí da água da parte que estava no submersa, por assim dizer, ok? Então, continuando, a gente teria neste dia também, no terceiro dia, a formação de três categorias de vegetais. O texto é categórico com relação a isso, né? Então, a relva, a erva que dá semente e as árvores frutíferas, conforme as suas espécies. Né? Então, todas as espécies de relva, todas as espécies de árvore que dá semente e todas as espécies de árvores frutíferas. Aqui, como tudo isto é criado pela palavra falada, né? Não, a gente não entende que a natureza tem por si só a capacidade de gerar espécies, mas isto é um comando de Deus e por isso as coisas acontecem. Então, a ideia da evolução talvez aqui tenha um problema sério, né? Porque pela evolução as plantas por si só teriam essa capacidade, mas não é o que o texto diz. O texto diz que foi criado pela palavra e as espécies foram geradas assim, criadas assim desde o princípio. Ok? Então, essa seria uma possível análise do texto até o terceiro dia. Então, revisando, né, os continentes foram criados pela separação da água. A água foi confinada, digamos assim, no oceano e depois as plantas foram criadas. Um detalhe: a luz
que ainda está iluminando o terceiro dia é uma luz que não é o Sol. O Sol virá no quarto dia, no próximo dia, né? Então, existe aí uma fonte de luz que o texto não especifica detalhadamente qual é, né? Mas não é a do Sol ainda. Ok? A paz de Deus com todos. Até o próximo vídeo.